O professor falava, eu tentava reproduzir, eu não conseguia, eu pensava, eu não consigo, é muito abstrato, o inglês não é pra mim. E eu percebia que tudo que eu aprendi eu não conseguia colocar em prática e muito menos entender quando alguém vinha falar comigo ou quando eu ia assistir alguma série. Eu sentia muita dificuldade. Meu primeiro contato com o inglês foi na escola, né? Mas o inglês muito pobre, fui aprendendo um curso depois, fiquei 3 anos estudando um curso, consegui o diploma, mas não era o ideal que eu precisava. Eu tinha um bom vocabulário, porém eu não tinha uma boa fala e um bom listening. Falava poucas palavras, como eu te amo, prazer em conhecer você. Cheguei a tentar estudar sozinha, mas como eu não tinha um método, era muito difícil. Eu também cheguei a me matricular num curso com um professor britânico, mas ele exigia que eu falasse de forma fluente e que eu não conseguia. Então eu desisti, eu perdi algumas oportunidades de emprego, porque eu não era fluente em inglês. E eu achava que tinha algo de errado comigo, que eu não conseguia aprender. I've been studying English with DQD for 9 months now, and I can see how much I've learned in this time. Agora, 6 meses depois, eu fiz a minha primeira entrevista em inglês e, assim, é maravilhoso. Hoje, eu participo de apresentações, reuniões, consigo assistir filmes, escutar músicas, tudo isso com muita naturalidade. Eu digo que o DQD, ele é um transformador de realidade, porque transformou a minha de fato. Minha maior conquista foi justamente ser conhecido na área como alguém que saiba desenrolar no inglês, né? Uma pessoa que saiba desenvolver assuntos com qualquer cliente que vier. Simplesmente descomplicou e eu destravei. Agora eu consigo assistir filmes, escutar músicas e conversar com as pessoas que eu conheci nas viagens que eu fiz para os Estados Unidos sem medo. Porque eu entendo. Eu agora tenho fluência em inglês. Now I can read my favorite books in English without translation. I can sing and I can understand what I'm singing. And now that I'm fluent, I can understand music, movies and series. So thankful to Método DQD. Think about English was a nightmare for me, and now it's a dream. It's fun. It's cool for me because I can speak in English. It's like unbelievable. Por quê? Essa é a minha pergunta para você. Por que existem tantos brasileiros que, mesmo depois de estudar inglês por 2, 3, 4, 5, 10 anos estudando inglês, ainda se sentem completamente travados, limitados, inseguros, não conseguindo entender, achando que eles falam rápido demais, inseguros com a pronúncia, não conseguindo formar frase na hora de falar? Mesmo depois de ter estudado inglês por tantos anos. Você conhece alguém nessa situação ou de repente você está nessa situação agora? Peguei essa reportagem dentro do site do Terra que fala o seguinte, que o Brasil tem uma pesquisa, um relatório anual sobre o aprendizado de idiomas. Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo. Então a porcentagem de brasileiros que está ali estudando inglês ou que já estudou inglês é uma porcentagem muito grande. E aí a pergunta é, cara, se tem tanto brasileiro estudando inglês, por que o nível de fluência, né, de habilidade de conseguir falar, entender, é tão baixo? Dentro do DQD, a gente fala bastante sobre o inglês que é de fato utilizado. O inglês que é realmente útil para a fluência, porque uma armadilha é você ficar lá estudando, e eu fiquei lá aqueles 6 anos fazendo isso, viu? Coisas que não são úteis para a fluência, perdi um baita de um tempo. Então aqui, para poder exemplificar os 4 P's da fluência, que é a primeira técnica que a gente vai começar a aprender hoje, eu trouxe o tema de meu fim de semana. My weekend. E só por curiosidade, você sabe por que weekend é fim de semana? Porque a gente tem aqui a junção de week, que é semana, a palavra week, e esse end é o fim. Então, é o fim de semana. Olha como fica fácil de memorizar. Por isso que, inclusive, nos filmes, né, tem lá a coisa do the end, que é o fim, né, tipo o fim do filme, the end. E o week, para você memorizar, associa isso com aquele Fashion Week, que tem em São Paulo, né, que é a semana de moda, enfim, é a semana de moda, Fashion Week. My weekend. 2 people. 2 pessoas conversando, tá? E eu quero que você já comece a se colocar, a se imaginar que uma dessas pessoas vai ser você. Olha que incrível, conversando de repente com um nativo ou com uma pessoa de uma outra nationality ou até mesmo um brasileiro que fala inglês. Mas já começa a se imaginar que uma dessas pessoas aqui vai ser você. A pessoa A
vai virar e vai perguntar para a pessoa B assim: o que você fez no fim de semana? Então ela vai falar assim: What did you do on the weekend? E agora, a única coisa que eu quero que você foque e se preocupe é em começar a anotar essa frase aqui em inglês, tá? Não precisa ficar anotando as traduções, a não ser que você consiga anotar mais rápido, mas só pra gente poder ganhar agilidade, porque lembra, depois você vai ter tempo de copiar, tudo bem? Mas vai anotando o que você consegue aí. What did you do on the weekend? E percebe que aqui tá separadinho por cor? Isso aqui não é à toa. É outra ferramenta que a gente utiliza no DQD para poder trazer essa clareza para quem? Para você? Não, para o seu brain, para o seu cérebro. É com ele que eu quero falar. Pronúncia, vamos lá. Uma pessoa que estuda inglês, que aprende inglês sem técnica barra na vida dela, ela vai ter que lidar com a seguinte dinâmica. A pessoa vai falar, repete comigo, What did you do on the weekend? E aí você vai, que, gente? Eu só entendi what e weekend. Entendi nada no meio. Você se sente inseguro, né? A gente tá lidando aqui com uma pronúncia abstrata. Técnica barra não, gente. Técnica barra é sobre ser objetivo. What did you do on the weekend? Olha isso aqui. Weekend. Um i sorridente, ó. Weekend. What did you do on the weekend? Gabi, mas esse what did you acabou ficando what did you? Sim. É uma das possibilidades, tá? Eu poderia ter separado ele aqui, what did you? Mas eu já quis apresentar para você essa malemolência, essa possibilidade de pronúncia, principalmente no American English, que é o que eu mais uso como referência, tá? O American e o Canadian English. What did you do on the weekend? O que você fez no final de semana? Tá, Gabi, mas por que ele escolheu essas palavras aqui para poder montar essa frase? Então, vamos por partes. Eu quero que você entenda esse what did you como um bloco, como uma coisa só. Isso aqui significa o que você fez em tal dia ou em tal momento, ou seja, in the past. Então, aqui a gente tem elementos importantes, né? Uma frase que está no passado é um bloco que indica passado. It's a question, é uma perguntinha. E eu tô perguntando basicamente o que você fez, o que você comeu, o que você bebeu, o que você estudou. Pegou a intenção? Intenção também é a chave aqui, tudo bem? E eu coloquei aqui imagenzinhas, né? Vocês sabem que dentro do DQD a gente utiliza muito desenhos e imagens para facilitar a sua... Começa com me e termina com memorização. Muito bem, a sua memorização. Então, por que eu botei esses elementos aqui, ó? What? Então, uma interrogação. What? E aqui um tempo e back, né? Então, o passado, isso aqui para indicar o passado. Então, eu quero saber o que alguma coisa no passado. What did you do? What did you do? Tá sentindo o inglês aí? Ou já botando ali o TBB naquela possibilidade mais natural? What did you do? What did you do? Olha só que interessante, mas vamos entender como que eu posso usar então esse bloco na prática, no dia a dia, porque é isso que importa. O que você assistiu no final de semana, ou no fim de semana, ó, on the weekend. Isso aqui já começou a ficar mais claro pra você, né? Agora, o que você fez? Não. O que você assistiu? What did you watch on the weekend? Tá vendo? Fica bem separadinho em blocos. Botei uma TV aqui pra representar a ideia de watch. What did you watch on the weekend? O que você fez no fim de semana? What did you do on the weekend? E aqui para representar essa ideia do do, que é o fazer, eu botei aqui essas duas setinhas, tipo para dar movimento. Porque quando você faz alguma coisa, work, trabalha, study, estuda, eat, come, drink, bebe, travel, viaja, você tá em ação, em movimento. Então, eu botei esse aqui para representar o do. E isso é sensacional, tá, gente? Tá vendo que eu tô o tempo inteiro estimulando a minha criatividade. Isso é estar ativo, isso é estar desenvolvendo as habilidades rápidas de fala, de entendimento, fazendo essas associações rápidas. Porque olha só um vacilo, ficar só desenvolvendo habilidade lenta, só fico anotando palavras, palavras e traduções. Não, se eu quero essa agilidade, eu preciso dessas imagens, dessas situações imagéticas. Um aluno DQD sempre coloca isso na rotina dele. Vamos botar o what did you? Vamos botar ele aqui? What did you watch on the weekend? What did you do on the weekend? Concorda que esse emoticon que eu botei aqui representa bem a ideia de on the weekend? Representa
bem relax lá, ó, tá se divertindo. Então, olha como ficou jóia esse mapa mental. What did you do on the weekend? O que eu aprendo com o DQD, eu vou ver um filme, vou uma série e eu vou encontrar. Quer ver? What? What did you do? O quê? O que você fez? Meu Deus, depilou uma sobrancelha dela. Então ela falou, what did you do? Você percebeu aí, você sentiu? Ela não falou, what did you do? 4 atos, não, ela fez um what did you? What did you do? E aí, quando você ensaia, quando você já aprende dessa forma, maravilha. O seu cérebro não estranha. Olha o seu cérebro de novo. Porque o problema é quando você, na hora do ensaio, que é a hora que você tá aprendendo, estudando, aí você fica assim, cérebro, what did you do? Aí você vai assistir o filme e a série e ela fala, What? What did you do? Então, o que você fez, ó? O que você comeu? Não. O que você bebeu? Não. What did you do? Massa, olha esse outro aqui. Working on the weekend. So, they are playing golf. Eles estão jogando golfe. E o cara virou pra ele e falou, trabalhando no final de semana? Meu amigo, você precisa de um descanso. Working on the weekend. Olha o on the weekend aqui, ó. On the weekend. Só que aqui ele fez uma combinação diferente falando, trabalhando no final de semana? Por exemplo, eu chego aí no seu quarto agora, sei lá, imagina que hoje é sábado, domingo. E eu olho e falo assim, que isso? Não tá na festa? Que milagre é esse? Studying on the weekend. Oh my gosh. Estudando no final de semana, então tá vendo? Essa combinação de palavras também é joia. On the weekend. Eu aprendo inglês e eu consigo ver em filme e série porque eu tô aprendendo inglês que é realmente usado. Esse é um dos valores do DQD. Working on the weekend. Aí a pessoa B vai virar e vai falar, eu tive um fim de semana bem rotineiro. Ou seja, eu tive um fim de semana bem calmo, sabe? Sem nenhuma novidade, não fiz nada de special. Então, ele foi bem rotineiro. Eu tive um fim de semana, passado também, né? Como que ele poderia falar isso em English? I had a pretty uneventful weekend. Olha o weekend aqui de novo, ó, fim de semana. Só que agora não vai ser mais on the weekend, a gente vai usar uma outra combinação de palavras. Relaxa que a gente vai entender e vai ficar tudo tão claro, tá? Você viu que quando eu mostrei pra você what did you do on the weekend, aquilo dali era o quê? Caraca, um desafio. Que a única coisa que eu sei é que é o weekend. Só que aí a gente passou pela fase de explorar. Eu já estou aplicando 4 P's da fluência, que depois eu vou ligar os pontos pra vocês, tá? Preciso primeiro que você experimente. Preciso que você live the experience. Viva a experiência. I had a pretty uneventful weekend. Você vai ficar com uma pronúncia maravilhosa. Olha só. I had a. Então, ao invés de botar I had a, já tô colocando aqui pra você outra possibilidade, tá? I had a what? O que eu tive? A pretty uneventful quer dizer alguma coisa muito rotineira. No caso aqui foi weekend, né? Então, I had a pretty uneventful weekend. Percebe que eu inverto, né? Eu não falo weekend uneventful. Não, eu falo uneventful weekend. Então, no inglês, a gente sempre troca a característica. Isso aqui é um cookie de chocolate. Para eu poder falar cookie de chocolate, quer dizer, colocando aqui para você o sabor, eu não vou falar cookie chocolate, entendeu? Tipo, cookie de chocolate. Não, eu vou inverter. Eu vou falar que ele é um chocolate cookie. Se ele fosse, por exemplo, um cookie de baunilha, ele seria um cookie vanilla? Não, ele seria um vanilla cookie. I'm a teacher. Eu sou uma professora de inglês. Então, esse de inglês me caracteriza. Eu sou uma English teacher. A Gabi, lá atrás, ela queria ser uma professora de português. Então, vai ficar o quê? Portuguese teacher. E assim por diante. Weekend é um final de semana. Se eu quero falar que é um final de semana rotineiro, eu vou falar que é um uneventful weekend. I had a pretty uneventful weekend. Vamos por partes, tudo de forma organizada. Então, qual é o bloco que a Gabi quer que você tatue aí no seu coração? I had a nananã. Nananã aqui, ó. I had a nananã. Então, percebe aqui as imagens, ó. Eu, I
Por que eu botei esse de pensar aqui? Porque foi difícil achar alguma coisa que representasse a ideia de ter, tá? Mas eu pensei aqui no sentido da pessoa, ela tá descrevendo alguma coisa que aconteceu, né? Um momento que ela viveu. No caso aqui, foi um final de semana bem rotineiro. Ela poderia ter falado que ela, por exemplo, teve uma semana maravilhosa. Ela teve uma noite agradável. E aqui, para poder representar, aqui tá in the past, falando de um tempo no passado. Então, eu tive em tal dia ou em tal momento in the past. Nossa, eu tive um ótimo final de semana. I had a great weekend. Tá vendo o weekend aqui? Um ótimo final de semana, tá vendo que eu inverti? Primeiro eu boto o ótimo, depois eu boto o weekend. Então fica um great weekend. Um bom fim de semana, que é um pouco menos do que great. Um good weekend. I had a great weekend. Ou I had a pretty uneventful weekend. Gabi, o que esse pretty tá fazendo aqui? Adicionando uma ênfase, né? Tipo, bem rotineiro. Eles gostam muito de combinar essa coisa do pretty uneventful. E olha os emoticons que eu botei aqui, ó. Um great weekend, uneventful. Olha como funfa, né? Uneventful weekend. Essas associações vão te ajudar bastante na memorização. What did you do? What did you watch? What did you study? What did you do on the weekend? I had a great weekend. I had a pretty uneventful weekend. Lembra que eu falei sobre os vários caminhos? Mas só um te leva até a fluência de um jeito eficiente? Essa maioria desses caminhos que existem hoje, desses métodos que estão ultrapassados por aí, eles ensinam o aluno a saber sobre o inglês. Olha, essa foi uma grande virada de chave para mim. Você aprende a saber sobre o inglês. Eu sei regra de gramática. Eu sei palavrinhas. Eu sei ler uma coisinha ou outra. Eu sei sobre o inglês. Só que elas não te ensinam a fazer o inglês. E a fluência está totalmente ligada a você saber fazer o inglês. Saber entender, habilidade rápida, saber falar, saber usar, aplicar aquele vocabulário em situações. Uneventful, olha que palavra diferentona, mas você já começa a entender. Eu posso combinar, fica muito claro, eu posso combinar uneventful com weekend. Eu posso combinar weekend com great. Great weekend. Good weekend. Uneventful weekend. Teacher com English teacher. Português teacher. Eu posso combinar what did you com do. O que você fez? O que você fez ontem, hein? What did you do? O que você assistiu? Titanic. Spider-Man. What did you watch? Combinações. Então, o DQD te ensina o tempo inteiro a fazer o inglês. Então, o funfo, ele é basicamente um código e uma validação para você falar assim, Gabi, consegui fazer aqui na minha cabeça. E não é sobre você já estar conseguindo repetir tudo em voz alta automaticamente, porque depende do nível que você está começando agora. Mas o fato é você falar assim, caraca, abriu um triplex na minha cabeça, Gabi, isso daí. Vamos falar agora dessa palavra. Então é o que? É o rotineiro, tranquilo, sem incidentes, sem problemas. Lembra lá que eu falei? As combinações. Você pode ter um uneventful day, que é aquele dia pacato. Caraca, acabou de vir aqui na minha cabeça qual que é a tradução que a gente fala disso em português. A gente fala que a coisa foi pacata, né? A gente tá aplicando o mesma linha de raciocínio que eu te mostrei aqui, tá? Isso aqui é uma das bases do inglês. Day, dia. Se eu quero falar que é um ótimo dia, é um great day. É um dia bom. É um good day. Tá vendo? Eu boto sempre antes. Porque é a característica. Tudo isso aqui é a característica vindo antes. Se ele é um dia pacato, um dia rotineiro, vai ser um uneventful day. Ai, que maravilha! Ficou bem claro. Ou eu posso ter uma uneventful week. Aí fica bem claro de você entender porque que ele vai responder, né? I had a pretty uneventful, pacata, uneventful weekend. Eu tô doida sozinha. Ou isso aqui começa a fazer muito sentido pra gente. Fala a verdade, ó. Eu sempre vou fazendo uma recap aqui com vocês, tá? Eu sempre vou recapitulando. Olha isso daqui, ó. What did you do on the weekend? What did you do on the weekend? Vem cá. I had a pretty uneventful weekend. Então, você já imagina aí a pessoa chegar em você e falar assim,
Lembra que eu falei? Se imagine, você é a pessoa A ou B. What did you do on the weekend? Well, I had a pretty uneventful weekend. Começa a nascer fluência aqui. Então, imagina você já começar a ter esse inglês. Imagina você já começar a falar assim e começar já a se sentir confiante, realizando o seu sonho, cada vez mais confiante com a sua pronúncia para você poder falar em voz alta. Ao ligar filmes e séries, você começar de fato a entender o que tá lá, aprender a curtir a sua jornada, porque eu falo muito isso, gente. A gente chegar na fluência não é sobre, ai meu Deus, eu quero que chegue logo, eu quero que chegue logo. Não, é curtir a jornada, comemorar cada coisa aprendida. E o que eu aprendo com o DQD, eu vou assistir um filme, uma série, e é esse inglês que eu vou ver. I had a great day. Eu tive um dia ótimo. I had a great day. A great day. Como que foi o seu dia? Foi bom. I had a good day. Eu tive um dia bem pacato. I had a pretty uneventful day. I had a pretty uneventful. I had a pretty uneventful day. Nesse caso, né? I had a pretty uneventful childhood. Childhood. Childhood é infância. Então, outra combinação com uneventful. Eu tive uma infância bem pacata. I had a pretty uneventful childhood. Ó, claramente, I had a. I had a. Ela também, ó, I had a. I had a great day. TBB já vai te preparando pra você se acostumar com o inglês que você vai ouvir em filme, em série. Fácil. Por que fácil? Porque, cara, você bate o olho, você pega esse atalho. E técnica // gente, uma coisa importante. Técnica // não é transcrição fonética. Muitas pessoas se confundem com isso. O que é transcrição fonética, Gabi? Não sei se você já acessou um dictionary e já viu uns símbolos muito doidos que tem lá do lado das palavras, assim. Não é transcrição fonética, tá? Técnica // é melhor do que transcrição fonética em termos de construir fluência. Depois que você estiver fluente, tá? O meu conselho é esse. Eu quero aprender sobre transcrição fonética para eu poder lapidar de forma formal, né? A minha pronúncia, enfim, beleza. Mas eu, por exemplo, nunca parei para poder estudar transcrição fonética. O que eu sei hoje é por conta da minha experiência como professora, de contato com a língua, enfim. Mas para eu me tornar fluente, e aí? E ó, eu recebo muita mensagem da galera falando, pô, Gabi, eu curto muito a sua pronúncia. Então, eu acho que isso aí é um sinal e uma prova de que, entendeu? Técnica // é o caminho, ele é um atalho. Na verdade, não é nem um caminho, ele é um atalho. Porque o que ele faz? Ele coloca para o nosso cérebro, ele apresenta para o nosso cérebro como que a gente visualiza os sons por sermos fluentes em português e termos o português como nossa língua mãe e nossa língua afetiva. I had a pretty uneventful weekend. Não é sobre aprender inglês, é sobre encher os 4 P's da fluência. O primeiro pote de fluência são os vocabulários elementares. Então, vocabulário elementar. Esse é o primeiro ingrediente, esse é o primeiro passo para o nosso cérebro começar a aprender inglês para se tornar fluente, sempre nesse contexto, tá? De forma eficiente e natural, para aprender a falar inglês com confiança. É muito importante a gente entender que não é sobre aprender palavras em inglês. Porque muitas pessoas podem achar assim, beleza, então quanto mais palavra em inglês eu aprender, melhor. E não é por aí, isso aí é uma cilada, isso aí é uma armadilha. Isso aí, essa mentalidade, inclusive, foi o que me fez lá, ó, dar aquela volta na lua antes de chegar ali naquele processo de, opa, cheguei na fluência. Foi isso que me atrasou, foi um dos elementos. Pegar toda e qualquer palavra. Então, veja, não adianta eu ficar saindo dando tiro para todo quanto é lado, pegando a tradução apenas de um monte de palavra nada a ver. Aqui, tá vendo? Tá um xizinho aqui, no sentido de que isso aqui é uma armadilha, tá? Só para ficar bem claro para vocês. Aqui vão entrar 2 coisas em ação. Primeiro, eu pego o inglês que é realmente útil para fluência, o inglês que eu vou assistir filme e série, que eu vou encontrar esse inglês ali. 2, não pegue só a tradução da palavra. É quase que tipo assim, ó, se for para pegar só a tradução da palavra, é melhor nem pegar. Se você quer desenvolver suas habilidades rápidas, se você quer ter fluência no inglês. Porque pode ser que não. Pode ser que você fale assim, Gabi, eu quero só aprender umas coisinhas de inglês. Quero só saber as coresinhas, os animais, os números e tá tudo bem. É uma escolha sua. Agora é importante você saber o que você quer com o inglês. Cara, eu quero conseguir usar. Eu quero conseguir fazer o inglês.
Eu quero conseguir me comunicar em viagem, assistir filme sério, eu quero me tornar uma referência entre os meus amigos, no meu trabalho. Quero colocar lá no meu currículo, cara, tenho inglês avançado, consigo me comunicar. E estou sempre aprendendo. Não é só pegar a tradução. Eu preciso entender a aplicação disso. Qual que é a intenção desse vocabulário? Então, existe um grupo de palavras no inglês que é aquele vocabulário que você precisa ter para fluência, para construir essa base. Pote número 2. Estrutura bloco. E o que isso aqui significa? De novo, você não percebeu, mas eu te apresentei várias. Por exemplo, a primeira que eu te apresentei hoje foi um exemplo de estrutura bloco. E é por isso, inclusive, que ela tá aqui de amarelinho. Quem é aluno do EQD já tinha sacado isso daqui atrás, provavelmente. Quer dizer, aqui eu não tô falando sobre uma palavra, né? Mas é uma estrutura. E uma vez que eu entendo essa estrutura, esse pedaço de frase, uma vez que eu entendo a intenção dele, posso pegar a tradução também, mas que eu entendo a intenção, em que tipo de situação usar, o céu é o limite. Eu viro uma máquina de montar frase. Caraca, eu estou montando frase sem saber a regra de gramática. Inclusive, quando fala de grammar, é outra armadilha que eu não quero que você caia mais, que é ficar achando que para aprender a montar frases em inglês você precisa de regras de gramática. E isso é uma cilada, Bino. Só pensar quando a gente é criança. A gente aprende por regra de gramática? Não. Você vai começar a ver regra de gramática o quê? Na escola, lá com 7, 8 anos, mas você já fala, você já entende, você utiliza essas regras de gramática para lapidar a fluência que você já tem. Então eu pergunto, por que utilizar regras de gramática aqui? E aí hoje começamos também a falar sobre o pote 3, que aí vai entrar TBB, vai entrar o som do inglês. Sem técnica barra, ela fica com a pronúncia abstrata. A gente fica tentando ler do jeito que tá escrito, porque isso aqui é o seu cérebro tentando se agarrar em alguma concretude. Ele não quer o abstrato não faz ele entender com clareza, agora o concreto faz, e TBB traz essa concretude de pronúncia. Técnica barra, nada de pronúncia abstrata aqui, vamos para pronúncia concreta, isso aqui vai ser uma armadilha. E aí vai entrar pote 4, é através disso daqui que você vai limpar os seus ouvidos na hora de ouvir o inglês. Quando você tá lá estudando aquela coisa do inglês de livro, veja, para falar eu não sei em inglês, vai ficar I don't know. I don't know. Aí você tá lá, beleza. I don't know. Aí tá lá lendo, escrevendo e falando assim, ó. I don't know. Só que aí você vai assistir um filme, uma série, pra praticar o que você aprendeu, aí você vai encontrar isso aqui, ó. Essa dinâmica. I don't know, and I don't know. Quando você olha isso daqui, você fala, meu Jesus amado, eles estão falando rápido demais. Tá falando tão rápido que ela não tá nem pronunciando esse D aqui do don't. Ela não tá falando don't know. E aí você começa a entrar nesse ciclo. Meu Deus, eles falam muito rápido, eu não consigo entender. Por quê? Você está tendo contato com o que a gente chama de pronúncia quadrada. E veja, a pronúncia quadrada, ela não está errada, só está quadrada. O que isso quer dizer? Lá naquela coisa de inglês de livro, e veja bem, gente, eu falo com propriedade, eu passei por isso, eu vivi isso por muitos anos, tá? Como aluna, você aprende um idioma X. Quando você vai assistir um filme, uma série, parece que é outro idioma. E por que isso acontece? Estão faltando aqui, na verdade, alguns passos essenciais para você desenvolver as suas habilidades rápidas de entender e falar. Dentro do DQD, eu venho e te mostro assim, ó. I don't know. I don't know. Percebe que esse errinho aqui não é um errinho de ro, é de r. É um errinho de rarariroru. Faz comigo assim, ó. Rarariroru. I don't know. Então, isso aqui é uma possibilidade, é uma pronúncia possível. Então, a gente começa a ver essa dualidade. Existe uma pronúncia quadrada versus pronúncia possível. Quando você estiver estudando inglês, mesmo que você esteja começando do zero, ou se já tem uma bagagem, você sempre tem que adicionar esses passos que peguem o inglês que é realmente usado. É esse ensaio que vai te fazer ficar preparado para usar o inglês, para fazer o inglês. Eu tenho uma pergunta para você. Por que aqui ele falou não? Por que surgiu um sonzinho de R? Esse é um dos 35 padrões de efeito cotonete. O inglês que eu estudo com DQD, eu vou ver um filme, uma série que eu encontro, ó. I don't know. I don't know, and I don't know. Qual que é a sensação? Limpou meus ouvidos. Eu alinhei as minhas expectativas. Parece até que ela começa a falar um pouco mais lento. Você já está sabendo, nessa data que está aparecendo aqui na tela, vai rolar oferta exclusiva. Eu vou compartilhar com você todas as informações dessa
turma especial que a gente vai abrir nessa data que tá aqui na tela. Vou mandar para você as informações lá no nosso grupo de interessados. Vou deixar um botão aqui embaixo para você poder entrar e poder pegar as informações. Eu recomendo que você esteja lá dentro do grupo para pegar as informações, tirar suas dúvidas, para quando chegar nessa data aqui você já estar mais do que pronto para começar já a estudar e colocar finalmente o seu sonho para se realizar. Porque aprender inglês não é difícil. Difícil é aprender inglês sem DQD. Aí realmente não dá. Então bora fazer a coisa acontecer. Vamos lá, entra no grupo e nos próximos dias eu começo a compartilhar com você todas as informações para você se preparar. Porque o começo do DQD tá nesse inglês humanizado. A professora, a Gabi, antes de ser toda essa professora incrível, fantástica que ela mostra pra gente que passou pelos mesmos processos, que teve dores e dificuldades. E aí começa a diferença. Uma outra coisa que é bem diferente de qualquer curso de inglês que eu já vi é porque aqui na da Gabi, no método DQD, você não tem só um ensino lógico linear, que é o curso de inglês em si, mas você também tem um emocional tratado, um ensino emocional, onde você aprende a entender, a curtir a jornada, aprende que tudo é um processo, aprende a ser justa consigo mesmo e que você vai passar por tudo e vai conseguir, e que vai conseguir aprender. Então não tem toda uma pressão, então você se sente parte do meio, você curte o ensino, e isso é magnífico e não se encontra em qualquer curso. Então eu te dou só uma dica. Se você está sentindo que não tem mais idade para isso, que não quer mais, ou que está desmotivado, ou que, não, eu te falo, coloca pelo menos a sua última esperança no método DQD. A última. E sendo essa última, eu te digo que você não vai mais precisar de nenhuma. Hi everyone, I'm Luciene. I'm 31 years old and I'm living in Espírito Santo in a small farm near São Gabriel da Palha. I've been studying English for 1 year. DQD is my first course. I've never studied English before, just in high school, but it's been a long time. It's about 15 years ago. I decided to study English because my dream is living in the US. And also to be ready for new job opportunities. Who knows? To be honest, I've never imagined I was able to learn or better to speak in English in just 1 year. Because people I know study English for 5 or 6 years and they are not able to communicate in English. But DQD showed me that is possible. One of the reasons why I decided to join DQD because focus of the course is conversation. I'm really happy to know I'm on the right track now. I'm so excited because I can feel my dream come true. E a minha maior conquista pessoal hoje foi me ver falando inglês no vídeo. Isso realmente foi maravilhoso porque você realmente vê que tá dando resultado e se ver falando inglês é assim uma realização para mim. Então, eu já flertava com o DQD há algum tempo no Instagram, quando eu vi os vídeos da Gabi. E eu sempre achei a didática dela maravilhosa. E um dia eu tava no esquenta e decidi investir em mim. E comprei o curso e não me arrependo. Foi o melhor investimento. E eu pensei, daqui a 1 ano eu vou agradecer a mim mesmo por ter começado hoje. Então eu decidi investir em mim e comprei o curso. E você que está assistindo esse vídeo, que tem esse mesmo sonho de falar inglês e tá protelando como eu protelei há muito tempo, invista em você, porque eu tenho certeza que daqui a 1 ano ou 2 anos você vai agradecer por ter começado naquele dia e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É maravilhoso. Fiz mais de 1 ano e meio de cursinho. Parei, porque sempre o mesmo problema, não conseguia avançar. E depois eu descobri uma pessoa também que dava aula particular, presencial. Fiz uns 2 anos também. Eu falei, gente, não tem como. Aí eu comecei também a enfiar na cabeça que eu já era mais velha, que eu devia ter feito inglês desde pequena, que não tenho idade, não vou conseguir aprender isso. Por isso que veio meus traumas com o inglês. E eu enfiei na cabeça que realmente não era aquilo e desisti mesmo. Aí me indicaram o Instagram da Gabi, né? Eu não posso perder um stories da Gabi
Gabi e batia print, anotava, porque a Gabi, ela pega na nossa mão, ela nos direciona, ela ensina a técnica, o método. De fato, a gente consegue ouvir falar naturalmente. Tudo muda, a gente já tem prazer em fazer aquilo, prazer em aprender o inglês. E o que me deixou ainda mais feliz agora, que eu recebi a proposta para ir para os Estados Unidos, estou imensamente feliz, grata, porque o inglês abre portas e eu estou assim sentindo que eu estou super confiante, super tranquila para ir e colocar tudo em prática, tudo que eu aprendi, que eu evoluí. E o DQD abriu minha mente, mostrou outro mundo em relação ao inglês e eu me apaixonei pelo método e foi suficiente para me fazer investir. E o DQD me ajudou a superar justamente essas dificuldades que eu tinha, de falar, de ouvir, de memorizar as coisas em inglês. Se você quer se tornar fluente, se você quer aprender inglês de verdade, se você quer sair da porcentagem de pessoas que estuda inglês, mas não consegue falar, e ir para a porcentagem de pessoas que são fluentes, DQD é o lugar certo para você. Não perca essa oportunidade. Antes de fazer o DQD, eu fiz um cursinho de 2 anos e saí de lá achando que estava fluente, cursinho tradicional. E aí, na minha primeira viagem internacional, que foi para os Estados Unidos, para a Disney, eu me senti uma verdadeira pateta. Eu não conseguia falar, eu não conseguia entender o que falavam comigo, eu pedia uma comida no restaurante, chegava outra e tinha que comer para não passar vergonha nem perder tempo na viagem, enfim, foi um tremendo desastre. E aí o DQD chegou para salvar a minha vida linguística e hoje eu sou uma super admiradora do método. I really thought I would never be able to speak English, but hey, here I am, making my dream come true. So I'm very happy to know I'm on the right track now. Então um dia eu tava navegando pela internet e eu vi um anúncio da Gabi e eu decidi fazer. E já desde a primeira aula eu fiquei apaixonada pelo método dela e decidi que era aquele curso que eu queria fazer. Hoje eu tenho 6 meses de DQD e eu posso dizer que o curso mudou a minha vida. Eu trabalho numa plataforma de streaming, então eu tenho contato com pessoas do mundo inteiro. Mas hoje eu consigo entender com muito mais clareza o que eles falam. Graças ao efeito cotonete eu consigo entender um inglês que é realmente falado pelos nativos. O método que a Gabi usa é realmente incrível. O curso é maravilhoso, recheado de coisas boas. A plataforma tem muita aula boa, muito conteúdo. A gente tem muita aula ao vivo com a Gabi, a gente tem aula de conversação. É realmente incrível. Eu conheci a Gabi, professora do curso, pelo Instagram. Eu conheci mais o método de ensino dela e de cara já me apaixonei. Eu adquiri o curso e foi a melhor coisa que eu fiz. Dentro de 5 meses, a minha família, o meu marido já perceberam a diferença no meu inglês. Eu consigo assistir filmes, séries e entender o que os personagens estão falando, que eu achava que era impossível. Dentro do meu trabalho, também na minha vida profissional, ajudou muito. A empresa que eu trabalho não é brasileira. E eu participava de algumas reuniões, eu nunca entendia o que as pessoas estavam falando. E agora eu já consigo entender o que elas estão falando. O curso, além da plataforma, as aulas online, a gente também tem muitos encontros ao vivo e aulas de conversação entre os alunos. Então isso enriquece muito o aprendizado. I've met Gabi from Instagram, and at that time I was not sure if I was in the right level to participate. So if you have been studying English for a long time and you don't feel comfortable to speak, you feel stuck, that was I felt at that time. So join to Gabi classes was the best thing I've done. I can speak with confidence and I can express my ideas. O meu foco sempre no inglês foi o trabalho. Ultimamente, alguns sites de busca de emprego entraram em contato comigo e o principal requisito e a pergunta é: qual é seu nível de inglês? Isso meio que me deixava um pouco tímida, um pouco insegura, porque realmente o inglês é um que eu tenho um pouco de dificuldade. E eu tava investindo alto no curso de inglês, porém aquele curso com horário marcado, hora cronometrada, assuntos específicos que depois na outra aula nem se retomava esse assunto. E eu sou uma pessoa muito visual e tinha muita dificuldade para memorizar e isso acabava me deixando frustrada. Até então, andando pelo Instagram, eu conheci o curso da Gabi Modesto e que me chamou muito a atenção da forma que ela era dinâmica e que me motivava a ver cada vez mais vídeos. Foi a melhor coisa, o melhor investimento. Hoje eu faço o curso no horário que eu quero. Como eu sou muito visual, eu vou, volto, faço o curso, volto na aula, reviso, coloco o curso com a fala mais rápida ou mais devagar. Isso me ajuda muito, isso destrava o meu listening, a conexão das palavras para eu ouvir melhor e conseguir formar a frase na minha cabeça. Eu preciso do inglês diariamente, nessas andanças e tentativas de
de aprender inglês. Eu tentei vários métodos, em vários sites, pela internet, mas a coisa não andava. Até que eu, na internet mesmo, descobri o DQD e já vi logo de cara que tinha algo diferente da morosidade do tradicional. O método DQD traz novidades e realmente ajudam a destravar o inglês. A dinâmica com cenas de filmes, de séries, música, interpretações da Gabi, técnicas como barra, efeito cotonete, estão me ajudando a melhorar muito o que eu sempre tive mais dificuldade, que é o listening, principalmente. E o que eu acho mais incrível é a paixão, o entusiasmo que a Gabi tem para ensinar inglês. É realmente contagiante. Eu já sinto melhoras significativas no meu speaking, no meu listening, apesar do pouco tempo no curso. Eu já recomendei para colegas de trabalho, para amigos. Hello guys, my name is Leonardo. I'm from Montes Claros, Minas Gerais, but I live in Vila Velha, Espírito Santo. I'm 53 years old, I'm married and I have a daughter. Antes de fazer as aulas com a Gabi, eu já havia estudado em escolas tradicionais, já lia bem, escrevia bem. No entanto, na hora de falar do speaking, realmente eu travava completamente e eu não tinha confiança de falar com as pessoas. Então eu percebia que tudo que eu havia feito não estava servindo para, na hora da prática, eu conseguir realmente conversar com alguém. Depois que eu comecei as aulas com a Gabi e comecei a fazer os métodos dela, que eu percebo que é na prática mesmo. Se você não praticar o seu speaking, realmente você não consegue se desenvolver. E os métodos dela são muito bons para isso. São aulas completamente divertidas, que você consegue aumentar muito o seu vocabulário, também consegue melhorar muito o seu listening, que ajuda muito na hora de você conversar e, consequentemente, me ajudou a ter mais confiança na hora de conversar com as pessoas, de praticar realmente o speaking. E eu aconselho a vocês a participarem do programa Descomplica que Destrava com a Gabi. Foi o método que mais me fez evoluir como um falante.